Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus e também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. João 16, verso 32 e 33. Diz assim a palavra, Jesus falando: aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse culto, por esta oportunidade, e te pedimos que a tua poderosa palavra nos seja liberada dos céus sobre os nossos corações, que haja um fluir, Senhor, de graça, de compreensão, que haja um derramamento, Senhor, de virtudes que a tua palavra coloca dentro de nós e que a gente possa compreendê-la na sua profundidade, através da revelação que o teu Espírito nos dá, em nome de Jesus, Pai, amém, graças a Deus, amém. Eu quero falar hoje, o Senhor colocou no meu coração, sobre aflições, as aflições da vida. Esse texto, só para a gente contextualizar, Jesus Cristo está encerrando o seu ministério terreno, está falando com os seus discípulos na mesa da ceia, está dando as suas últimas instruções para dali ir para o Getsêmani, o jardim do Getsêmani, aonde ele sua sangue, diz a palavra, aonde ele enfrenta uma angústia mortal, aonde ele é traído por Judas, aonde ele é preso injustamente pelos soldados e pelos líderes e chefes religiosos e a população que estava ali validando a ação. Dali ele vai para a casa de Caifás, na casa de Caifás ele já começa, que era o sumo sacerdote naquela época, já começa a sofrer todas as injustiças que sofreu. Nós não podemos nos esquecer que Jesus era inocente, morreu, levou sobre si as nossas iniquidades, tudo que Jesus Cristo sofreu na cruz, tudo que ele sofreu antes da cruz, tudo isso que ele vai começar a sofrer a partir aqui de João 16, começa em João 13 a sua conversa, mas João 17 ele ora e logo depois ele é preso, tudo isso ele sofre por nós, no nosso lugar. Era para eu e você estarmos naquele sofrimento, mas Jesus pagou este preço. Então, ele está dando alguns ensinamentos, os últimos. João 16 encerra então o texto que nós lemos, ele diz: eu lhes falei estas coisas para que vocês em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus fala algo aqui muito importante. Jesus fala sobre aflições. Esta mensagem, ela não é uma mensagem para rogar praga sobre ninguém. Talvez você esteja passando por uma situação de aflição nesse momento. Se você não está passando e já tem uma vida adulta, provavelmente já passou por aflições. Se não passou, não é praga, é só uma verdade. Certamente passará. Aflições, Jesus declarou que todos nós passaremos por elas. Então, se você está passando, que esta mensagem seja uma mensagem de conforto, de auxílio, de ajuda, para enfrentarmos as aflições e vencermos cada uma delas. Se você não está passando, guarda como aquela receita, sabe aquela receita milagrosa da vovó? Que a gente tem guardado, aquelas receitas que quando vem aquela dor de barriga, aquela gripe, a gente toma e isso nos ajuda. Guarde como uma receita, porque neste mundo certamente passaremos por aflições. O que são as aflições? Sabe aquele aperto no peito? Sabe aquela pressão interior?
sabe aquela angústia, sabe aquele sentimento de vazio, sabe aqueles momentos de ansiedades, sabe aqueles momentos de uma tristeza profunda, seja por algo que nós estamos de fato sofrendo, passando, seja por algo material, algo real, seja por algo que talvez passaremos, e a ansiedade também gera a aflição. A aflição, neste contexto e na palavra que Jesus usou, ela simboliza pressão. Aflição são aquelas pressões interiores, são aqueles dias de agonias, de tristezas, de angústias. Quem aqui já passou por aflições? Quem aqui entende do que eu estou falando? Que bom. Isto é aflição. E Jesus disse: vocês passarão por elas, passarão muitas aflições. O mundo e a vida na terra é constituído também de momentos de aflições, destas pressões, destas angústias. Jesus está falando algo para eles e declarando algo para eles que ele vai viver, que ele já estava vivendo interiormente, e que ele iria enfrentar de uma forma muito intensa alguns minutos depois. O texto de Lucas fala que Jesus chegou ao ponto de suar sangue, tamanha a aflição que ele sentiu. Este suar sangue é possível, cientificamente falando, se chama hematidrose, que é uma ação de uma angústia tão grande que você é capaz de suar sangue. Alguém aqui já suou frio? Suou frio? É isto mais intenso. Se alguém um dia chegar ao ponto de sofrer uma angústia, uma aflição tão grande, ao ponto de ver gotas de sangue saindo da sua pele, entenderá o que Jesus sofreu. Tamanha a aflição, Jesus ia passar por aquilo ali. Mas Jesus já dá uma palavra a eles que nós também devemos nos apossar dela. Jesus disse o seguinte: eu vou passar pela aflição, mas eu já sou vencedor sobre todas as aflições. Eu venci, ele disse. Ele não tinha nem passado ainda, mas ele já estava declarando que ele venceu, porque é pela fé que nós já começamos a nossa vitória. O firme fundamento das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Aflições são inevitáveis, entretanto, em todas elas nós já entramos vencedores, por causa de Jesus Cristo. Esse é um primeiro entendimento que você precisa ter para você conseguir suportar as aflições. Você já entra vencedor. Passará por elas, muitas delas serão difíceis de aceitar, de passar, de enfrentar. Entretanto, eu e você sairemos vencedores do outro lado, por causa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, se você está passando por aflições, já guarda isso no teu coração. Ela vai passar, e você vai permanecer no Senhor. As aflições passarão, ainda que, naturalmente falando, pareça que nós tenhamos perdido a batalha. Nós estávamos agora aqui levantando um clamor por cura, por milagre, pela manifestação do poder de Deus sobre os enfermos, e eu creio absolutamente no poder de Deus miraculoso de sarar. São muitos os testemunhos que eu já vi, que eu já presenciei, que eu já participei, seja como espectador, seja como intercessor. Eu já vi Deus fazendo grandes milagres, de cura, de transformação de vidas, de libertação de cativos. Eu já vi, e eu creio que eu verei muitos outros ainda na minha vida. Entretanto, existem situações em que isto não acontece. E aí vem a pergunta: quando a gente ora por cura, e a pessoa não é curada, mas a pessoa morre, quando a gente clama por um milagre, mas isso não acontece, quando sofremos essas aflições, mas infelizmente não acontece aquilo que nós esperamos,
A pergunta é: Deus perdeu o controle? Até mesmo a morte é permissão de Deus. A palavra fala que, lá em Jó, que na mão do Senhor estão todas as criaturas da terra e o fôlego de vida de toda a humanidade. Não cai uma árvore, uma folha de uma árvore, não cai no chão um pássaro sem que Deus tenha permitido. Então existem situações que nós enfrentaremos, inclusive a morte, porque Deus prometeu, através de Cristo nosso Senhor, a vida eterna. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Note que a morte faz parte, é como se fosse um portal de acesso à vida eterna. Então, ela faz parte da realidade de vida. Isso para o cristão é conforto, porque na hora em que nós temos que enfrentá-la, e nós estamos passando agora por uma pandemia terrível, muitos de nós já sepultaram entes queridos, mas não é só por causa dessa doença, tantas outras. Jesus falou de muitas pestes, Jesus falou de muitos eventos de guerras, rumores de guerras, Jesus falou de nação contra nação, Jesus falou de fomes e terremotos em muitos lugares, como sinais claros da volta do Senhor Jesus e dos últimos dias sobre a terra, e todos estes sinais são sinônimos de morte. E nestas mortes, muitas vezes estarão incluídos santos, justos, homens de Deus, mulheres de Deus, filhos e filhas amados pelo Senhor, mas nem mesmo eles foram protegidos de passar por ela. Entretanto, nem mesmo a morte é o fim, pelo contrário, a morte é o início da vida eterna. É por isso que Paulo disse o seguinte, Paulo disse uma coisa que para quem não entende, é complicado, para quem não crê, é muito complicado. Paulo disse assim: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele não estava dizendo que ele queria a morte, pelo contrário, ele disse o seguinte: eu tenho uma guerra interior, a saber, a minha preocupação com as igrejas, porque por mim mesmo eu queria partir e estar com Cristo, porque eu sei, eu compreendo pela fé, que eu creio em Cristo, ainda que eu morra, eu viverei e não morrerei eternamente. Eu sei que isto é um portal para a eternidade com o Senhor. Entretanto, eu creio que é melhor que eu fique aqui, porque vocês precisam ainda do fruto do meu trabalho. Mas ele estava bem resolvido em relação à sua vida, e consciente que em Cristo Jesus, ele já havia passado da morte para a vida. Isso é muito importante para nós cristãos, porque isso nos dá ânimo, isso nos dá conforto, isso nos dá consolo, para quando nós enfrentarmos esse tipo de situação, chorarmos sim a saudade, chorarmos sim a perda, sentirmos sim a dor da partida, chorarmos com os que choram, entretanto consolados com o Espírito Santo, sabendo que aquilo ali foi só um passo para a eternidade e não o fim. É muito importante. Você sabe qual é o maior exemplo para mim da lida com esse tipo de situação na vida, que é a partida de pessoas amadas? É Davi, quando ora, diz a palavra em 2 Samuel capítulo 12, pelo seu filho, que havia nascido, mas uma doença lhe acometeu, e a palavra de Deus era que a criança partiria. E diz a palavra que Davi, quando soube disso, e quando ele ouviu disso, ele clamou pela misericórdia de Deus. Ele não tomou banho, ele jejuou, ele se jogou no chão, ele não quis comer, ele não quis conforto e consolo de ninguém, ele só se jogou no chão, e diz a palavra que ele clamou pela misericórdia de Deus em favor da criança. Entretanto, 7 dias após ele estar clamando, ele está buscando, ele está chorando, ele está lamentando, diz a palavra que
ele percebeu através dos seus conselheiros que a criança havia morrido. Diz a palavra que quando ele percebeu isso, ele perguntou: a criança morreu? Morreu. Diz a palavra que ele levantou-se, lavou-se, perfumou-se, foi no templo, adorou ao Senhor, voltou para o palácio, sentou-se, pediu uma refeição e comeu. Os conselheiros ficaram indignados, perguntando: o que foi que aconteceu? Por que agora tu ages assim? Quando a criança estava viva, tu oravas, tu jejuavas, tu clamaste, tu pediste, e agora que a criança morreu, tu fazes tudo isso? Ele levanta e diz o seguinte: agora que a criança morreu, enquanto ela estava viva, eu clamei, talvez a misericórdia do Senhor me alcançasse, mas agora que ela morreu, o que posso eu fazer por ela? Ela não voltará a mim, mas eu irei até ela, louvado seja o nome do Senhor. Essa lida, essa compreensão, que no mundo nós teremos aflições, contudo tenhamos bom ânimo, porque nem mesmo a morte é capaz de destruir os filhos de Deus. Aflições na vida nós teremos, dificuldades, eu estou falando aqui de uma aflição extrema, mas muitas são as outras aflições que nós vivemos. Às vezes as aflições têm a ver com um projeto, com um relacionamento. Às vezes as aflições têm a ver com um negócio que você está fazendo ou perdeu. Às vezes as aflições têm a ver com alguma coisa acontecendo dentro de casa. Às vezes as aflições têm a ver com algo que você vai apresentar, com alguém que você vai conversar. Coisas que estão acontecendo à tua volta ou que parecem que vão acontecer geram aflições nos nossos corações. E o que Jesus está falando é que neste mundo nós teremos, não há como evitar as aflições, entretanto há como passar por elas e vencê-las. Passar por elas protegidos, passar por elas paramentados, passar por elas confiantes. E Jesus aqui ele ensina algo com a sua vida. E é o que eu gostaria que você guardasse no teu coração. Quando a aflição vier, o que eu posso fazer para enfrentá-la, para passar por ela, passar bem e sair do outro lado? Primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração: quando as aflições vierem, se cerque de verdadeiros amigos. O problema grave das aflições é você passar por elas sozinho ou sozinha. Se você tem verdadeiros amigos, grandes amigos, o momento das aflições são momentos de você se cercar. O que é um amigo? A palavra amigo que Jesus usou é a palavra philos, e a palavra philos significa literalmente o seguinte: alguém que deseja tudo de bom para você. Isso é um amigo. Um amigo verdadeiro, uma amiga verdadeira é aquela que deseja tudo de bom para você, que quer ver o seu bem, que quer ver você crescer, que está com você do seu lado. Diz a palavra que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, porque muitos amigos não é sinônimo de amizade genuína. Às vezes parece que a gente está cercado de muita gente, colegas, amigos de trabalho, amigos de bar, amigos do mundo, e aquela turma grande, parece que você tem muitos amigos, e diz a palavra, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, porque a vida e a amizade verdadeira não é constituído de muitos, mas poucos e genuínos. Mas existe amigo mais achegado do que irmão, diz a palavra. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel quem achará? Diz o texto de Provérbios. Amizade genuína, daquele ou daquela que deseja tudo que é bom para você, se cerque dessas pessoas. Existe uma frase que é muito falada no mundo, um conceito, que não existe amizade verdadeira. Quem fala isso, fala por duas razões: ou foi traído, foi enganado, passou por uma frustração de uma amizade, e aí eu olho para Jesus, que foi traído por Judas, com um beijo, e diz a palavra que Judas, quando vai
trair Jesus, ele avisa para os guardas, dizendo: aquele que eu beijar, este é aquele que vocês têm que prender. E diz a palavra que ele vem dar um beijo em Cristo lá no Getsêmani. Jesus tinha suado sangue, Jesus estava em angústia, Jesus estava sofrendo, e ele vem lhe dar um beijo. E sabe o que Jesus fala para ele? Amigo, o que o traz? Então é possível que a gente passe por desilusões, também com amigos. Jesus passou. Mas isso não significa que não existam verdadeiros amigos que estarão com você nos dias das suas aflições. Então não diga que não existe amizade verdadeira. Ou a pessoa fala isso porque, de certa forma, sofreu algum tipo de desilusão. É igual pessoas que se desiludem no amor sentimentalmente e dizem que o amor não existe. Não, é uma desilusão pontual. Ou falam isso para justificar a sua falta de lealdade e de amizade para com aqueles que lhe cercam. Porque nós não somos chamados só para termos amigos, nos cercar de amigos, mas também de sermos amigos leais. Talvez exista alguém na sua volta sofrendo uma grande aflição, e você está percebendo isto. É a hora de exercer e mostrar-se como um verdadeiro amigo. Desejar o tudo de bom. Buscar a benignidade de Deus sobre esta pessoa. Porque nas aflições, meu irmão, sozinhos não é possível passar. Diz a palavra que a opressão pode enlouquecer até o sábio. Sobretudo, se cerque do verdadeiro e maravilhoso e maior amigo, Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus disse assim: eu já não os chamo de servos, mas eu os chamo de amigos. E Jesus disse o seguinte: todo aquele que me obedecer, eu chamarei de amigo. Vocês serão meus amigos, Jesus disse aos discípulos, se vocês fizerem o que eu lhes ordenar. João vai dizer que os mandamentos do Senhor não são pesados. Nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E Jesus disse: vocês serão meus amigos se fizerem tudo o que eu lhes ordenar. Meu irmão, nós não temos Cristo apenas como um Senhor e Deus, só por isso já seria suficiente, mas nós o temos como um verdadeiro amigo. E você sabe o que um amigo deseja? Tudo de bom. Você sabe o que um amigo verdadeiro faz? Está do nosso lado no momento das aflições. Foi por isso que ele disse: e eu estarei com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque ele é um grande amigo. Então, no momento de aflição, deixa eu te dar um conselho: se acerque da palavra do verdadeiro amigo. Se cerque de Jesus Cristo. Quando estiver passando por aflições, saiba que você tem um grande amigo chamado Senhor Jesus. E outra, este grande amigo tem grandes amigos também. Se cerque de amigos de Jesus. Eu passei esses dias por uma aflição muito grande. Nós, como igreja, passamos por aflições nesses últimos tempos, devido a uma série de situações. E eu, especialmente como pastor da igreja, à frente, levando as maiores pedradas. E as aflições eram enormes. As angústias, essa pressão interior, esse sentimento de vazio. Mas eu percebi no meio dessas aflições, Jesus Cristo o tempo inteiro do nosso lado. Amigos de Jesus. Porque aqueles que têm o Espírito Santo, diz a palavra, o Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, como você tem, nas suas aflições, lhe compreenderão e estarão do seu lado para lhe ajudar. Permita. Se cerque. Não ande sozinho. Não se isole. Você sabe que dos impulsos que nós temos na hora das aflições é o isolamento. É nos isolarmos. E diz a palavra que
para vencê-las, é importante que a gente se cerque, que a gente se proteja. Foi Jesus Cristo quem ensinou isso. Jesus, no seu pior momento de aflição, o que ele disse? Ele chamou os seus discípulos e disse: venham comigo. Chamou Pedro, Tiago e João e disse: venham comigo, vamos comigo para um lugar, vamos vigiar, vigiem comigo, orem comigo. Jesus, em outras palavras, estava dizendo: eu preciso, nesse momento de aflição, estar cercado de pessoas que eu sei que eu posso confiar, que orem comigo, que vigiem comigo, que cuidem de mim. Não fique sozinho. Uma outra coisa importante na hora das aflições: não negue. Não negue a aflição. Se você tem amigos, se você está cercado, se você confia em Deus, se você crê no nome do Senhor, não ande no negacionismo, porque isto pode ser uma bomba relógio. Nós estamos vivendo um dos piores momentos da história da humanidade. Jesus falou que as tribulações dos últimos dias seriam maiores do que qualquer outro tempo da história da humanidade, e que não haveria, depois dessas tribulações dos últimos dias, outro tempo tão intenso como esse. Jesus disse que nos últimos dias os homens desmaiarão de terror na apreensão daquilo que está por vir. Sabe o que é isso? A aflição, a ansiedade, a depressão, o medo, a angústia. Mas aonde é que essas coisas tornam-se ainda mais perigosas? Quando nós andamos no negacionismo. A barriguinha dá uma crescidinha, a gente já vai lá para a academia, já vai malhar, já vai, né, para entrar em forma. A gente está muito preocupado com a estética, a gente está muito preocupado com a aparência física. Mas a saúde mental é uma das últimas coisas que a gente procura cuidar. A palavra do Senhor fala, e nós estamos debaixo dessa palavra, que o Senhor nos preservará na nosso espírito, alma e corpo. O próprio Deus da paz nos santificará inteiramente. Todo espírito, alma e corpo será preservado no dia do Senhor. Agora o Senhor, diz a palavra, Ele está à porta e Ele bate, e Ele só entra para aquele que libera. E muitas vezes o nosso coração está fechado para o cuidado de Deus ante as nossas aflições, as nossas dificuldades, porque nós andamos negando, como se aflição, angústia, medo, problemas, adversidades interiores, fosse um sinônimo de falta de fé, ou de falta de espiritualidade. O crente gosta muito de negar a sua dor, porque em algum momento ensinaram para a gente que santidade é estar livre de problemas, que santidade é estar longe de aflições, que quando por um acaso a gente começa a passar por aflições, é porque alguma coisa está errada em nós, e muita gente nos olha dessa forma. Jó, quando estava passando o seu pior momento de aflição, coçando ferida com caco de telha, a maior dor não era física, mas ele havia perdido filhos, ele havia perdido toda a esperança, ele não sabia nem por que ele estava passando. Diz a palavra que os seus amigos lhe começaram a condenar, porque não compreenderam a religiosidade e impediu eles de compreender o que Jó estava passando. Às vezes as pessoas não entendem, porque nos foi ensinado de uma forma errada. Aflição não tem nada a ver com condição espiritual. Homens cheios do Espírito Santo sofrem grandes aflições. Mulheres cheias do Espírito Santo e do poder de Deus também passam por grandes aflições. E sabe como é que vencem? Não negando, mas confessando, abrindo o coração. Foi o que Jesus fez. A minha alma está numa
tristeza profunda. Ele disse aos discípulos: eu estou profundamente entristecido, numa tristeza mortal. Jesus confessou, Jesus não negou, Jesus esclareceu, Jesus falou para os seus discípulos, para os seus amigos, para aqueles que estavam à sua volta. Jesus confessou dizendo: eu estou profundamente entristecido, como numa tristeza mortal. Fiquem aqui, orem comigo, estejam comigo. Abrir a boca e falar ajuda a ser sarado. Confessar ajuda a tirar a sobrecarga. A palavra do Senhor diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram plenamente a lei de Cristo. Nós estamos aqui para compartilhar os fardos pesados uns dos outros, e compartilhando, confessando, falando, abrindo o coração, fica mais leve para todo mundo. Quem aqui já fez terapia sabe que é aquele alívio. Por quê? Porque você senta e fala, e fala, e fala. E porque você fala, você sai, você compartilha. Às vezes, o terapeuta não fala nada, mas só o fato dele estar ali com você, ouvindo você com o coração inclinado para a tua dor, com compaixão, você já se sente mais aliviado, porque você compartilhou da carga, do peso. E tem crente achando que vai matar tudo no peito e vai passar. Não vai, meu irmão. Nós somos chamados para compartilhar as cargas uns com os outros. Se você está passando por aflições, você tem amigos, você tem pessoas do seu lado que você pode confiar, você tem uma igreja que você está congregando com irmãos na fé, companheiros de jornada, e você está passando por uma aflição, não tem problema nenhum você sentar e dizer o seguinte: eu estou terrivelmente triste, uma tristeza mortal, eu preciso de ajuda. É assim que a gente vence as aflições. É assim que a gente passa por cada uma delas. Você quer uma outra ferramenta poderosa para passar pelas aflições? Eu vou ilustrar para você, para que todos nós entendamos. Faz isso aqui, ó. Aprender a se prostrar e orar ao Senhor. Você sabe por que muitas aflições nós não vencemos? Porque nós estamos perdendo o valor das orações e de se prostrar na presença do Senhor. A palavra fala que Jesus Cristo, no seu pior momento, se cercou de amigos, confessou aos seus amigos, foi um pouco mais adiante, dobrou os seus joelhos e colocou o seu rosto em terra e disse: Pai, se possível, afasta de mim essa aflição. Ele orou, ele clamou. Aí vem Paulo e fala algo extraordinário. Paulo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem, não continuem caminhando irresponsavelmente, tentando matar no peito. Não continue avançando como se nada tivesse acontecendo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Ansiedade aqui são as aflições, são as angústias, são os medos, são os temores internos. Não ande. Quando esse tipo de coisa começar a acontecer, para e se prostra. Quando a aflição vier e você se sentir no ápice, na dificuldade, não tendo a alternativa, não sabendo o que fazer, aprenda a dobrar os teus joelhos, parar, dobrar os joelhos. Diz a palavra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas suas orações, súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Pedro vai dizer o seguinte: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Onde é que eu me humilho? Quando eu me prostro, rosto no chão,
joelho dobrado, oração e clamor. Oração é falar com Deus, súplica é pedir a Deus, ação de graças é agradecer, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e nós fazemos tudo isso quando nós nos prostramos diante daquele que tem todo o poder para nos livrar de toda ansiedade, de toda angústia, de toda aflição, aquele que é poderoso para arrancar com a mão pelas raízes todas as aflições, mas ele diz: se dobrem, para e ora. Nesses dias que eu vivi de aflições, teve um momento que eu me senti completamente sozinho. Eu cheguei a dizer para minha esposa, eu levantei um dia pela manhã e ela estava sentada do meu lado na cama já, e eu disse a ela assim: sabe qual é a sensação que eu tenho? Que até tu me abandonou. Tamanha era a aflição que nem mesmo os meus amigos, a minha esposa estava dando conta de me confortar. Porque chega momento que parece que nada, ninguém tem uma palavra, parece que ninguém vai dar conta, parece que ninguém consegue te ajudar, porque realmente existem momentos que é só Deus, é só você e Deus. Eu me lembro que naquela quinta-feira eu estava no auge da minha aflição, eu não tinha dormido a noite toda, guerra para todo lado. Eu olhei para ela e falei assim: amor, a sensação que eu tenho é que até tu não está me deixando sozinho. Eu me lembro que eu levantei dali, liguei o chuveiro, dobrei o meu joelho no chuveiro e só chorei, e só clamei, e só supliquei. Naquele mesmo dia, 2 horas da tarde, o Senhor arrancou toda a aflição do meu coração. Porque Ele é poderoso para fazer. Ele é grandioso para fazer. E existem momentos, meu irmão, que ou você dobra o teu joelho e se prostra com o rosto no pó, ou você não vai compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque é nesse momento que a gente tem um particular com o Senhor, que a gente compreende o todo e muitas vezes entendemos o porquê que estamos passando pelo que estamos passando. Não se vence as aflições da vida sem se prostrar, sem orar, sem hábito de oração, sem vida de relacionamento com Deus. Não se vence as aflições. Tem muita gente que a razão da sua aflição é só o distanciamento da vontade e da palavra de Deus. Está aflito porque não sabe o que fazer, está aflito porque não tem a resposta, mas a resposta está na oração, a resposta está no relacionamento com Deus, a resposta está naquele devocional diário, de entrar no teu quarto e fechar a porta do teu quarto e orar ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará, te ajudará, tirará do teu coração toda angústia, te dará a alternativa, te sarará, porque talvez você precise de um milagre e o Senhor é capaz de fazer. Talvez você não receba ali um milagre instantâneo, mas receba uma grande instrução que vai te ajudar a sair dessa aflição. Eu me lembro de Ezequias, um grande rei de Israel, que o profeta Isaías chegou para ele e disse o seguinte: Ezequias, bota a tua casa em ordem porque tu vai morrer. Diz a palavra que ele já estava enfermo, com uma doença, uma úlcera, que iria lhe matar. E o profeta vem cheio de palavras de consolo: bota em ordem porque já era, vai morrer. Ezequias, diz a palavra que quando Isaías sai, Ezequias coloca o seu rosto na parede, e ele enfia literalmente a cara na parede e começa a clamar por misericórdia, dizendo: Senhor, lembra-te de mim, tenha misericórdia de mim, eu sou teu servo, eu tenho procurado viver uma vida na tua presença, por favor Deus, age com compaixão. Diz a palavra que Isaías estava no pátio já saindo, quando a palavra do Senhor veio a ele novamente, dizendo: volta lá, e diz para o meu servo Ezequias que eu ouvi a oração dele, o clamor dele, a súplica dele, e eu vou lhe acrescentar anos de vida. E diz a palavra que Isaías voltou lá e disse o seguinte para ele: olha, o Senhor mandou te falar que por causa da tua oração Ele lhe acrescentará 15 anos de vida, e essa enfermidade não vai te matar. Pegue agora e mande fazer um emplastro de figos, diz a palavra, um medicamento, passe na úlcera e ele não vai morrer. E ele saiu de lá com uma receita médica, passou um emplastro de figos,
Diz a palavra que foi curado e o Senhor lhe acrescentou 15 anos a mais de vida. Porque esse é o nosso Deus, Ele ouve o clamor do seu povo. Ele ouve o clamor da sua igreja. Vocês me buscarão e vocês me acharão quando me buscarem de todo o coração. Clama a mim e eu responderei, e anunciarei coisas grandes e insondáveis que vocês não conhecem. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei a sua oração, atenderei o seu pedido e sararei a sua terra. A oração é uma arma poderosa para se livrar das aflições. Bem-aventurado o homem e a mulher que tem no seu hábito diário a oração ao Senhor. Porque existem certas coisas que os homens não vão te falar, que os amigos não vão conseguir chegar, que o pastor orando por você não vai dar conta. É você e Deus, naquele lugar, o Senhor certamente sarará o teu coração e tirará de você toda sobrecarga, porque Ele disse assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E por último, para nós irmos para o final, tenha ânimo, tem de bom ânimo, e aqui foi o que Jesus falou: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Meu irmão, você já se cercou de amigos? Você já confessou? Você já compartilhou da sua dificuldade? Você não anda num negacionismo? Você já buscou a Deus? Agora tem de ânimo. Você sabe que essa palavra ânimo é a coragem. É a mesma palavra. Jesus diz a palavra que certa vez os discípulos estavam remando em alto mar, numa violenta tempestade, e de repente Jesus veio andando por cima das águas. E diz a palavra que quando Jesus chegou andando por cima das águas, eles ficaram aterrorizados, e disseram o seguinte: é um fantasma. Ficaram desesperados, os 12 machões lá dentro, desesperados, achando que era um fantasma que estava vindo por cima das águas. E Jesus prontamente, diz a palavra que imediatamente Jesus bradou: coragem, sou eu, não tenham medo. Essa palavra coragem que Jesus usou é a mesma palavra que ele usa para ânimo, aqui no texto de João 16. Contudo, tenham ousadia. Contudo, tenham coragem. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Contudo, animem-se, porque eu já venci o mundo. Eu sou com vocês. As aflições não servem para nos atemorizar, para nos paralisar, para nos provocar terror. As aflições, elas podem fazer duas coisas: ou elas te paralisam, ou elas te encorajam. E vai depender do que você crê, do que você tem dentro de você. Porque existem pessoas que diante das aflições travam. E existem pessoas que diante das aflições brota um leão. Se transformam em verdadeiros guerreiros e guerreiras. Vai depender do que você carrega dentro de você. Se você carrega o Espírito Santo de Deus, saiba que o Espírito de Deus que Ele te deu não é espírito de covardia, mas é espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Saiba que o Senhor não nos deu o espírito de medo. Saiba que diante das aflições, a aflição não é a ausência do temor, da pressão, da angústia, mas é diante disto saber que o nosso Redentor vive, e que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós, diz a palavra? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem lhe fará algum tipo de acusação? Bem-aventurados sois vós quando perseguidos por causa da justiça, porque de vocês é o reino. Bem-aventurados somos nós quando somos aflitos, angustiados, perseguidos, porque assim também trataram a Cristo. Este é um indicativo de que o Senhor está conosco. Foi por isso que Davi conseguiu vencer Golias. Diz a palavra que o exército inteiro de Israel estava aflito, temeroso. 40 dias aquele
poderoso guerreiro filisteu, vinha diante do exército e dizia assim: não precisamos lutar, manda um só para lutar comigo. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Se vocês vencerem, nós seremos seus escravos. Por 40 dias, amanhecia o dia, ele vinha aterrorizar, afligir o exército de Israel. E como diante do exército, à frente do exército, tinha um rei caído, que o Espírito de Deus já não estava mais com ele, qual foi o resultado? Paralisação, medo, terror. Mas até que chegou Davi, cheio do Espírito Santo de Deus. Quando ele viu aquela situação, você pensa que ele também não ficou aflito? Você pensa que ele também não considerou? Você pensa que pela cabeça dele também não passou uma sensação de insegurança? Contudo, ele se lembrou que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E ele se levantou e disse: tu vens contra mim com lança, com escudo, com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, o Deus do exército de Israel, a quem tu tens afrontado, e ainda hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Porque ele sabia quem era por ele. Saiba que o Senhor é por você, e diante das aflições que surgirem na sua vida, tenha bom ânimo. Levante-se e siga em frente. Tenha um olhar otimista diante das situações. Tenha um olhar que enxerga oportunidades mesmo diante de crises, de aflições. Nós estamos vivendo sim um tempo de crise, um tempo de mudança de muita coisa, de paradigmas, um tempo de novos conceitos, de novas coisas surgindo. Entretanto, para os filhos de Deus, crises são grandes oportunidades de se tornar vencedores. Vai depender da tua ação. Confia em Deus. Jesus disse assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo terá trevas. Se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Jesus estava dizendo o seguinte: diante das aflições, diante da vida, diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante dos temores, a maneira como você vai enxergar as coisas determinará. Enxergue pela ótica do Senhor Jesus, e a ótica do Senhor Jesus é: tende bom ânimo, porque eu venci. Levante-se e continue a caminhada. Nós não lemos aqui, mas o capítulo 17, diz a palavra que depois de Jesus ter dito estas coisas, nós lemos o João 16, 32, 33, que é o último verso, e o João 17, capítulo 1, diz assim, depois de ter dito essas coisas, Jesus olhou para os céus e orou: Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Em outras palavras, ele disse o seguinte: eu estou me levantando. Se possível for, passe de mim. Já que não é possível, eu vou enfrentar. Eu vou encarar. A tua vontade vai ser feita. Se a tua vontade é a cruz, é uma terrível aflição. Porque a cruz para nós é redenção. A cruz para nós é salvação. A cruz para nós é justificação. A cruz para nós é amor. A cruz para nós é perdão. Mas para Jesus foi aflição. E ele se levantou e disse: eu vou encarar essa aflição. E lá em Mateus ele disse para nós assim: aquele que quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque nesse mundo nós teremos aflições, contudo nós vamos nos levantar. Na mesma palavra de Romanos 8, que diz o seguinte: por amor de Cristo nós enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores. As aflições não nos destruirão. Os problemas da vida não tirarão de nós a promessa, porque nós sabemos em quem temos crido. Então talvez nessa manhã você chegou aqui e você está passando por um dia de aflição, ou por um período de aflição. Guarde essa palavra no teu coração, exerça essa palavra, você vai ver que o Senhor vai arrancar pela raiz. Você vai ver que você vai enfrentar. Te cerque neste momento de amizades verdadeiras, de amigos genuínos, de Cristo nosso Senhor, que é o nosso melhor amigo,
de amigos de Jesus. Esteja com essas pessoas e diga a elas, orem comigo, vigiem comigo, me ajudem em oração, compartilhem comigo, dividam comigo essa carga, está pesada. Se prostre diante do Senhor. Talvez hoje seja o dia de você se dobrar diante do Senhor e dizer: Senhor, grande é a minha aflição. Mas é dia também de você se levantar hoje daqui com o coração animado, cheio de ousadia e de coragem. E a segunda-feira você não vai entrar acovardada, você não vai começar a semana acuado, você vai começar a semana como um filhote de leão da tribo de Judá, com coragem e ousadia, com força diante do Senhor, porque aqueles que vêm contra você, vêm em nome do Senhor, e Jesus disse: eu já venci, e nele nós somos mais do que vencedores. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos levantar e vamos orar então.